Bem, mais um domingo, último domingo do mês. Estamos O pastor teve uma ideia muito legal de trazer para a gente a série de mensagens sobre disciplinas espirituais. Vocês perceberam que cada domingo pensou alguém aí para falar sobre alguma coisa, sobre essas disciplinas espirituais. E hoje a gente vai falar sobre a disciplina do jejum. Tem um pessoal aí que morre de vergonha, mas não vai ter jeito não. E a gente vai falar sobre a disciplina do jejum. E qual é a ideia do jejum? O que é jejum? Como fazer o jejum? Jejum está na Bíblia. E aí, o que se passa pelo jejum? E a gente vai refletir pela manhã sobre isso. Ele traz uma ideia bem interessante. A gente traz a ideia de jejum. Eu logo penso em jejum para fazer exame de sangue. Isso daí é caixa, né? Todo mundo fala, fazer jejum, fazer exame de sangue. 8 horas antes não pode comer, não pode beber, e de manhã cedinho está lá. Mas a gente não vai falar desse jejum, a gente vai falar do jejum bíblico, o jejum espiritual. Nas religiões, existe a prática do jejum, na verdade, a prática do jejum, ela é bem comum em diversas religiões. Um dos mais famosos, se a gente parar para pensar, é o tal do Ramadã, que é o jejum dos islâmicos, o pessoal que segue a religião muçulmana. Mas só que também existe o jejum da parte dos judeus e também o jejum cristão. E a gente vai passar por esses pontos bem interessantes. Mas qual é a ideia de jejum? Por que fazer jejum? A gente vive hoje num mundo muito superficial, né? A gente está na era da tecnologia, a era das redes sociais, e a era das redes sociais, ela demonstra muito para a gente a superficialidade das pessoas, das coisas. O que importa é o aparecer e não ser. E isso é totalmente ao contrário à prática do jejum. O jejum, nós vamos ver, é algo que transforma o ser e não a aparência. Vamos ler ali daqui a pouco em Mateus 6:16, mais ou menos no meio ali, Jesus falando sobre a aparência do jejum, o que não deve ser jejum, o que não é jejum, a forma errada de fazer um jejum. O jejum, como tinha falado inicialmente, ele nada mais do que abstinência de alimentos ou até mesmo de água. Ele traz para a gente algumas coisas que mexem, não só no nosso corpo carnal, mas também espiritual. A gente vai ver que ele traz uma profundidade maior em nosso relacionamento com Cristo. A primeira pergunta que a gente inicia pensando, o jejum é bíblico? O jejum tem na Bíblia, ou melhor, a Bíblia ordena o jejum? Se a gente for pegar palavra por palavra, expressamente, aquilo que vale, que está escrito, não, a resposta é não. Não tem um jejuai, não tem lá nos mandamentos, não é uma ordenança, um mandamento bíblico. Porém, o próprio Jesus fala sobre o jejum. Ali no Novo Testamento, até mesmo em Atos, a gente vai ver que os líderes da igreja, eles praticavam, para algumas coisas, a gente vai ver para alguns propósitos, a gente vai ver também, mas expressamente não tem, interessante, né? Não tem essa disciplina espiritual expressamente, como o orar, que não lembro quem vai falar sobre o orar, sobre a leitura da palavra, que também são disciplinas espirituais, mas interessante notar, lá em Mateus 6:16, Mateus, antes, acho que é antes, ele já está em Lucas. Tem um que antes é Mateus? A Bíblia ordena o jejum? Isso. Olha só que interessante. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ponto. Vamos parar aí. Lembra que eu falei que há formas certas e há formas erradas? O próprio Jesus Cristo condenou a forma errada é essa. Ponto, continua Jesus falando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuem,
e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto o recompensará. Nessa parte final, a gente percebe que Jesus espera de nós, ele espera de nós o jejum, ele espera de nós que pratiquemos, na verdade, essa disciplina espiritual. Agora a gente for ali em Lucas, olha que interessante, certa vez Jesus foi questionado acerca do jejum pelos seus discípulos, e também, tendo como base ali, os discípulos de João Batista. Olha, disseram-se eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que eles será tirado o noivo, naqueles dias, sim, jejuarão. A gente pode interpretar dessa passagem que Jesus está falando sobre a forma errada de fazer o jejum, a motivação errada. Não é a motivação simplesmente por fazer jejum, ou simplesmente fazer algo que não tem profundidade. Tanto que, se a gente olhar ali em Isaías, a gente observa uma passagem bem interessante, eu nunca tinha me atentado a essa passagem, ali em Isaías 58:3, na primeira parte, sobre a maneira errada de fazer o jejum. Olha só, porque jejuamos nós, e não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta. Ou seja, o povo estava jejuando, mas parece que era de forma errada, porque Deus não estava se atentando a eles. Mas se continuar a passagem, pode passar, Lívia? A gente vai observar isso daqui, ó. Eis que, nossa gente, será que eu vou precisar de óculos? Estou chegando ali não. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas, e para rixas, e para ferirdes com o punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, eles estavam jejuando com um propósito errado, de forma errada. Deus fala ali através do profeta, olha só, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, era um jejum totalmente errado, um jejum totalmente fora de propósito, feito de maneira errada. E o próprio Deus, a partir do profeta, nos mostra isso. Então, inicialmente, a gente pensando, na Bíblia, há uma ordenança? Não. Mas ela nos orienta, sim, a praticar o jejum e de forma correta. Dando um passo à frente, há um propósito do jejum? Qual é o propósito desse jejum? Um pensador chamado Kenneth Hagin diz o seguinte, o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo. O jejum está ligado à mortificação da carne, à luta contra a carne, não contra o seu corpo, não é para você detonar o seu corpo, e sim lutar contra a carne, com a finalidade de você estar mais sensível ao Espírito Santo. E a partir dessa ideia de mortificação da carne, a gente anda um pouquinho para trás, lá no Antigo Testamento, algumas passagens que mostram o propósito do jejum. Por que o jejum foi falado ou feito, na verdade, ou relatado também. No Antigo Testamento, ali a gente olha a consagração. Foi feito para consagrar. Número 6, 1, 4. Lerei rapidinho. Ó. O Senhor disse ainda a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto presencial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Nesse texto e nesse contexto, ali a gente encontra o voto nazireu. A gente fala do voto nazireu, que é a abstinência ou jejum de algumas coisas.
visando a consagração. Arrependimento de pecados. Ali em 1 Samuel 7,6 também nos diz em relação ao arrependimento dos pecados. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Então ali estava a porta, não, na verdade o arrependimento de pecados. Ali havia muitos pecados, então Samuel, a partir da sua liderança, ordenou o povo a jejuar como sinal de arrependimento. Temos também, ainda no Antigo Testamento, dor, expressão de dor. Olha só que interessante ali em 2 Samuel. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel. Aqui, no finalzinho da tarde, mostra ali que Davi jejuou numa expressão de dor. Aflições também, nós olhamos ali em 2 Crônicas 20, 1-3. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns de seus meunitas, entregaram em terra contra Josafá, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gendi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então aqui Josafá pediu um conselho a Deus em relação à sua aflição. Os inimigos estavam à porta, os moabitas estavam à porta, e no momento de aflição ele consultou, ele se sentiu orientado a Deus a fazer um jejum, ainda mais buscando proteção. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, ali em Ester, e jejuam em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Ali Ester também, falaremos um pouquinho também sobre essa passagem em Ester, que havia um risco dos judeus serem exterminados. Então, a partir da proteção, buscando a proteção de Deus, Ester orientou o povo a fazer um jejum um pouco mais rígido, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em situações de enfermidade, Salmos 35, 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Davi, então estava, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, jejuava e orava em relação aos enfermos. Intercessão. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, quando a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então aqui a gente vê a passagem em Daniel 9, 2, 3, Daniel também jejuando em favor do seu povo. Então, no Antigo Testamento, a gente consegue observar esses propósitos do jejum, o porquê foi realizado os jejuns. Agora, indo um pouquinho à frente, a gente chega no Novo Testamento. O Novo Testamento é um pouco mais palpável, vamos dizer assim, para a gente costuma ver mais isso em nossa vida cristã. Olha só, preparação para a batalha espiritual, ali em Mateus 17, 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, quando os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de uma pessoa que estava ruim, endemoniado, eles não conseguiram. E Jesus orientou, essa casta é somente com jejum e oração. Preparar-se para o ministério. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então essa passagem famosa ali em Lucas 4:1, que diz respeito ao jejum de Cristo, que ele foi levado ao deserto durante 40 dias, foi tentado pelo diabo e não comeu nada. Então, o jejum também. Adoração ao Senhor.
Atos 13, 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a sua obra, aqui os tenho chamado. Então, os líderes da igreja ali em Antioquia também jejuaram em relação à adoração ao Senhor. Para enviar seus ministérios. Adoração ao Senhor. Agora que eu enviar ministérios, separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, que é a parte final ali que eu confundi. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, mais uma vez, ali está escrito sobre jejuar, de enviar ministérios. Então, há vários propósitos para o jejum. A gente não pode simplesmente deixar ou simplificar a ideia do jejum, porque o jejum não abarca somente poucas coisas. O propósito do jejum é muito grande e a sua finalidade, como nós vimos lá no início, é ter a intimidade, é ter o relacionamento com Deus. Mas só que, se vocês perceberam, os jejuns foram feitos de forma diferente. Teve passagem que falou sobre 3 dias, teve passagem que nem falou nada, teve passagem que falou somente sobre fome. E aí, quais são as formas de jejum? Inicialmente, nós temos 3, a gente pode parar para pensar e interpretar biblicamente 3 tipos de jejum. O jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. O jejum parcial, a gente olha ali no livro de Daniel, que nós lemos, quando ele estava intercedendo pelo seu povo. A gente, às vezes, passa o olho e não percebe algumas coisas. Olha só, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Ou seja, durante 3 semanas, ele ficou sem ingerir carne, vinho e o manjar do rei. Dá para a gente interpretar daqui também que foi somente um jejum parcial. Durante 3 semanas ele ficou sem ingerir esses tipos de alimento. Falando sobre o jejum normal, esse jejum normal, a ideia é o seguinte, é você se abster de alimento, porém, continuar ainda com a água. A água a gente sabe que é essencial para a gente. A gente consegue, não sei, nunca passei por isso, ficar um pouco tempo a mais sem comida, porém água é difícil. Ficar sem água é muito complicado, o corpo já não aguenta mais. Uma passagem interessante sobre o jejum normal na Bíblia é a passagem ali no deserto de Jesus durante os 40 dias. Olha só. Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. A gente sabe que a Bíblia, quando ela quer dizer alguma coisa, está escrito ali. E aqui fala interessante, eu nunca também tinha pensado e parado para pensar sobre isso. Aqui fala que Jesus teve fome e ele não comeu. Não fala nada sobre ele ter bebido água. Interessante, né? Então, a gente pode interpretar, a partir dessa passagem, que Jesus fez ou praticou um jejum normal, porém ainda com água. Então, ele se absteve de alimento e no final teve fome, mas provavelmente água ele tenha sim bebido. Então, essa é a ideia do jejum normal. O jejum total, por outro lado, ele é um pouco mais agressivo para o nosso corpo, porque se a gente olhar ali na Bíblia, na orientação bíblica, nos diz, e também nas médicas, 3 dias, no máximo, o corpo humano consegue ficar sem água e funcionar normalmente. A gente sabe que o corpo humano é muita água. Então, se você não tiver a água ingerida ali, seu corpo começa a reclamar, vamos dizer assim. Interessante que há 2 passagens nos mostrando exatamente 3 dias do jejum total. O primeiro ali em Esther, que nós lemos, quando o povo iria ser assassinado, exterminado, Esther proclamou o jejum, orientou a Mardoqueu a fazer o jejum durante 3 dias e 3 noites, e exatamente sem comer e sem beber nada. Ali em Atos também, a gente observa em Atos 9:9, apóstolo Paulo, após ter o encontro com Cristo, Ananias é pastor, profeta Ananias recebeu em casa, e durante 3 dias ele não comeu e nem bebeu nada, ou seja, também praticou um jejum total.
Então, o jejum pode ser parcial, normal ou total. Continuando, nós temos a duração do jejum. Isso é uma coisa bem interessante, né? A ideia da duração do jejum. Se a gente também se orientar pelas passagens que nós lemos, a gente observa que não há uma regra específica, não há um indício para você limitar esse período, mas sim orientações. Nós vimos, olha só, o dia da expiação, que é lá no Antigo Testamento, em relação à lei de Moisés, que era um dia, 3 dias foi o jejum de Esther e de Paulo, que nós acabamos de ler, 7 dias, jejum do rei Davi por luto da morte de Saul, 14 dias, o jejum de Paulo e o que estava no navio, 21 dias, o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, foram 3 semanas, né? E 40 dias, o jejum de Jesus Cristo no deserto. Então, interessante a gente notar que há uma limitação de tempo, não é algo que você fica contínuo. O jejum, como ferramenta da vida cristã, deve ter um período pré-determinado. Você deve, naquele período, cumprir o seu jejum. Mas, Mateus, e se eu não fizer um período pré-determinado? O que acontece? Vira um voto assim como o voto dos nazireus. Olha só o que diz Eclesiastes 5, versículo 4 e versículo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor que não votes do que votes e não cumpra. Então a ideia do jejum é justamente você ter um período e cumprir, porque a Bíblia nos orienta. O voto, se você fizer um voto, é melhor cumprir do que não cumprir. É melhor você não ter feito o voto do que fazer e não cumpri-lo. Mas também há 2 passagens interessantes que eu nunca tinha percebido, e também creio que os irmãos, por ler ali no Êxodo, é muita informação no Êxodo e também em 1 Reis, 2 jejuns que foram efetuados. O jejum de Moisés, que ele nem bebeu e nem comeu durante 40 dias, não é muito, a gente não passa muito olho em relação a isso, mas foi um jejum diferente, foi um jejum sobrenatural. Se a gente olhar lá em Êxodo 34, 28, fala que Moisés no deserto ele foi envolvido em uma glória divina, algo diferente aconteceu ali. Então, por isso que durante 40 dias e 40 noites, ele não comeu e nem bebeu. Também em 1 Reis, o profeta Elias fala sobre a passagem do profeta Elias também. Ele fez um jejum diferente, interessante. Ele não passou fome, mas só que ele não comeu alimento dessa terra. Ele comeu um alimento que o anjo trouxe para ele durante 40 dias também. Então, a duração do jejum é essencial para utilizarmos essa ferramenta. É essencial nós termos um início e termos um fim. Mas aí a gente pergunta, a gente pode falar que a gente está fazendo jejum? É algo secreto? É algo que a gente deva esconder? Não sei, a gente sai falando pelos ventos, que se a gente faz, a gente não faz. Interessante voltar de novo lá em Mateus 6,16. Vamos ler com um pouquinho mais de atenção? Diz o seguinte, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam e que eles estão jejuando. Parou ali de novo nessa frase. Então, o que Deus abomina é o jejum que você mude a sua aparência, que você demonstre o exibicionismo do jejum, e não a prática e o conversar do jejum. Se a gente não falar sobre o jejum, como é que a gente vai praticar o jejum? Como é que a nossa comunidade, como é que a nossa família vai praticar o jejum se a gente não fala sobre o jejum? Então, o que é abominável, o que é errado, o que é feito de maneira errada, é o exibicionismo, muito nessa palavra, né? Exibicionismo do jejum. E o jejum, e a conversa, a pregação, a orientação sobre o jejum, sim, deve ser feita para que seja implementada na sua comunidade de fé, na sua vida e na vida da sua família, de pessoas próximas.
Então, sim, devemos falar sobre jejum. Apesar de que ali no final fala, ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Ali Jesus está no contexto da motivação errada, está no contexto dos fariseus fazendo algo errado. Ele está falando para você lavar o seu rosto, ou seja, não mude a sua aparência. Se o jejum não pudesse ser falado, ou não pudesse ser dito entre as pessoas, como é que a gente teria na Bíblia essas passagens tão bonitas sobre o jejum? Desde lá do Antigo Testamento, desde lá de Números, andando por Daniel, chegando em Atos, no Novo Testamento. Provavelmente, até mesmo Jesus, quando passou 40 dias no deserto, ele ia ter conversado com seus discípulos. Então, é importante sim falar sobre jejum, mas não de forma para se aparecer, entre aspas. E já caminhando para o fim, o jejum é algo muito, muito forte na sua vida, na nossa vida, mas é algo simples. Logicamente, devemos ter orientação, e essas orientações são mais ou menos essas que eu tentei trazer para os irmãos. A ideia da superficialidade versus profundidade. O jejum é a abstinência total de comida ou de líquidos, de água. A Bíblia, a ordenança bíblica, há uma ordenança? Não, mas há uma orientação para que você utilize essa ferramenta para a sua vida. A motivação, o propósito deve ser a motivação correta em Cristo, em Deus. Lemos lá no Antigo Testamento diversos jejuns foram pregoados, diversos jejuns foram feitos com motivações corretas e também com motivações erradas. Passamos também pelo Novo Testamento, que fala sobre a preparação para a batalha espiritual, preparar-se para o ministério, adoração ao Senhor, enviar ministérios. Então, isso tudo ali no Novo Testamento. As formas, parcial, normal e total. Por fim, falamos da duração do jejum. E no finalzinho agora, falamos sobre podemos falar sobre jejum, como devemos nos comportar, melhor dizendo, em relação ao jejum. Então, devemos utilizar sim essa ferramenta para nós termos, como nosso tema desse ano é intimidade, devemos utilizar sim a ferramenta, a disciplina espiritual do jejum, para que junto com as outras disciplinas que serão pregadas todos os domingos pelas manhãs, teremos uma vida cristã mais em Cristo Jesus. Amém? Amém.